Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passagem de Turno. A oftalmologia é uma especialidade cirúrgica extremamente específica e minuciosa. Aqui, cada milímetro conta, e a precisão não é apenas um detalhe. É o centro de tudo. Falamos de cirurgias em escala microscópica, com particularidades e desafios próprios. Mas o que é que isto significa na prática do enfermeiro no bloco operatório de oftalmologia? A resposta a esta pergunta é trazida por Pedro Queiroz, enfermeiro com vasta experiência na área cirúrgica, coordenador da pós-graduação em enfermagem oftalmológica da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Enfermeiro, muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá Patrícia, obrigado e obrigado por este desafio de efetivamente estar aqui no podcast para responder estas perguntas. Claro que sim, vamos a isso. Então, para começarmos, gostava que nos desse a conhecer um bocadinho melhor a área da enfermagem oftalmológica. Ou seja, o que é esta área e o que é que consiste na prática o trabalho do enfermeiro neste contexto? Ora, a oftalmologia é um mundo. Como qualquer especialidade de um bloco operatório, temos muito que podemos fazer. A nível geral, só para dar assim um contexto maior, a oftalmologia equivale mais ou menos a 26% do bolo cirúrgico total que é feito. Portanto, é uma especialidade que tem um volume muito grande de doentes. A nível do que nós fazemos, temos várias áreas. A parte toda do pré-operatório, em que fazemos a preparação dos doentes para a cirurgia. Temos a parte, efetivamente, do intraoperatório, que é onde eu estou mais presente, o pós-operatório, e, efetivamente, depois a parte da consulta, exames e tudo mais. Portanto, o acompanhamento pós o procedimento cirúrgico. Sim. Uhum. Ou seja, falamos aqui também, portanto, da preparação, como estava a dizer, do utente para a cirurgia. Depois, dentro do próprio bloco, existe também as três valências do enfermeiro, como anestesia, circulante. É um bocadinho diferente das outras especialidades? Tem alguma questão mais específica que outros contextos? A nível do bloco operatório, o que está estipulado são sempre 3 enfermeiros por sala. Portanto, independentemente da valência, da especialidade que seja, temos sempre 3 enfermeiros. Um que dá apoio à anestesia, outro que é o enfermeiro circulante, que dá apoio quer à anestesia, quer ao instrumentista, e depois, efetivamente, o instrumentista que está ligado diretamente ao cirurgião, que lhe dá apoio durante todo o procedimento. Agora, a nível de competências e capacidades, efetivamente, quando chegamos à parte da circulação e à parte da instrumentação, aí sim começa a haver uma variação muito maior. Temos diversos equipamentos, temos instrumental, temos diversos consumíveis e, efetivamente, aí é que começa a ser a parte complicada da oftalmologia. Mas, sim, temos essas 3 valências e exige um conhecimento diferenciado das restantes especialidades, tal como qualquer uma, elas depois Certo. também têm a sua especificidade. Claro que sim. Vamos pegar aqui um bocadinho numa retrospectiva também do seu percurso profissional e da sua experiência profissional. O enfermeiro desde sempre dedicou a sua vida profissional no bloco operatório, portanto sempre esteve dedicado e relacionado com esta área e chegou inclusivamente a ser responsável pelo departamento de oftalmologia no Hospital Beatriz Ângelo. O que é que o trouxe até aqui? Para a área de oftalmologia. Sim, só uma pequena correção. Não é bem responsável pelo departamento, mas era o elo de ligação no bloco operatório. Portanto, toda a parte cirúrgica, eu fazia a ponte de ligação entre a parte de enfermagem e a parte médica. Isso depois a nível de material, a nível de equipamento, a nível de encomendas de implantes e tudo mais, e sim, efetivamente era eu o elo de ligação e tinha essa responsabilidade. Okay. A nível do que carece efetivamente, sim, sempre estive ligado à oftalmologia. Eu saí da escola direto para o bloco operatório, tive essa oportunidade e sempre foi uma área que eu quis e amava, portanto não disse que não, aproveitei a oportunidade. Efetivamente depois surgiu, havia uma necessidade grande do serviço para enfermeiros de oftalmologia, que somos poucos. E acabei por aceitar essa oportunidade. Confesso que na altura não gostava de oftalmologia, não era uma área que eu amasse de coração, mas foi uma coisa que eu aprendi a gostar com o tempo que lá passei, que acabou por ser bastante, mas sim, foi assim um bocadinho o meu percurso. E depois, efetivamente, como qualquer área, não é? Fiquei horas e horas e horas no bloco de oftalmologia. Acabamos por aprender, acabamos por desenvolver, crescermos profissionalmente, efetivamente, e depois quando surgiu a oportunidade, efetivamente, de ser este elo de ligação no hospital onde trabalhava, aceitei o desafio, aprendi imenso, muitas dores de cabeça, muitos cabelos brancos, como tudo. Sim.
Sim. Mas sim, aproveitei esse desafio e foi o que me abriu portas e deu para crescer e ver novas coisas e novos desafios. Esta transição para o bloco de oftalmologia foi logo no início da sua carreira no bloco operatório ou foi já chegou a ter alguma experiência noutras especialidades? Sim, a nível do que é a integração de um enfermeiro novo, acabado de sair da escola, num bloco operatório, é muito diferente de sítio para sítio. De um mundo ideal, um enfermeiro quando entra acaba por ser integrado na especialidade, não é especialidade, mas no âmbito da anestesia, porque é uma coisa que é transversal a todas as especialidades. Eu acabei por ficar 6 meses na parte da anestesia, em todas as valências, que o hospital efetivamente proporcionou, e só depois aí, quando começamos a passar para outras valências, nomeadamente a circulação, é que efetivamente acabei por ir mais para a oftalmologia, sim. Mas passei por N áreas, eu fazia a rolemã, ou seja, fazia parte da equipa de urgência do hospital no bloco operatório e aí, pronto, tinha que passar por outras valências, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia plástica, otorrino, um bocadinho de tudo. Mas sempre ligado maioritariamente à oftalmologia, que é a minha área principal. Quer eu queira, quer não. Veio e ficou, e vai ficar. Sim. E quando foi essa transição? Qual é que foi a primeira impressão, o primeiro impacto que teve, portanto, no bloco de oftalmologia? Lidar com essa realidade nova? Claro. O bloco operatório já tem a sua especificidade no sentido em que a preparação que nós temos vindo da universidade do curso é pouca. Nós no curso o que aprendemos a nível bloco operatório efetivamente é muito pouco. Sabemos que existem 3 grandes funções do enfermeiro: o enfermeiro circulante, o enfermeiro de anestesia e o enfermeiro instrumentista, um bocadinho da especificidade do bloco operatório, da parte toda estéril, dos circuitos e tudo mais, mas fica muito por aí. O que nós aprendemos em bloco operatório é efetivamente no local de trabalho. Aí é que nós temos a nossa formação e ganhamos todo o conhecimento através dos nossos pares. Em oftalmologia, quando passamos, temos outra vertente que é, começamos a entrar em áreas cada vez mais específicas, ou seja, anatomicamente começamos a diminuir e entrar na especificidade do que é anatomicamente um olho, que é um mundo, que é uma coisa que não é muito abordado no curso base. Portanto, a partir daí, o primeiro impacto, sem sombra de dúvida, foi um desconforto grande pelo desconhecimento, porque nós temos a noção, quando entramos a trabalhar em bloco operatório, se não temos experiência nenhuma, nós estamos sempre desconfortáveis, mas faz parte, é o desconforto que nos faz crescer como enfermeiros. E depois, quando vamos para a oftalmologia, ficamos novamente desconfortáveis. Fora da zona de conforto. Ficamos fora da zona de conforto porque vamos para um mundo novo, onde pouco sabemos e poucas bases temos, e temos que começar a construir e a crescer a partir daí. Portanto, o primeiro impacto foi sempre, sem sombra de dúvida, desconforto. Portanto, diria que, se calhar numa primeira abordagem, um dos principais desafios que os enfermeiros sentem quando entram, neste caso em particular, no bloco de oftalmologia, é de facto sentir que têm poucas bases. Pode haver aqui alguma lacuna formativa da parte da licenciatura. Sim, isso sem sombra de dúvida. Existe essa lacuna. E comatar essa lacuna vem de nós, das horas dos profissionais, sim. Portanto, das horas que nós temos que depois dedicar à área em estudo autónomo. Certo. Para aprender, porque nós gostamos de saber o que estamos a fazer. Claro. E numa perspectiva de fora gostaríamos de ser cuidados por alguém que sabe o que está a fazer. Que sim, claro que Portanto, existe um investimento enorme da nossa parte para perceber mais e mais, porque depois também isso vai dar uma maior segurança à equipa médica, uma maior segurança ao procedimento cirúrgico, uma maior segurança para o nosso utente, e é o que nós queremos. Não só, portanto, para o profissional se sentir seguro com a sua prática, mas também para conseguir prestar, de facto, cuidados de qualidade aos utentes, não é? Garantindo toda a sua segurança, como é inerente a cada contexto da enfermagem. Sim, sem sombra de dúvida. Exatamente. Há pouco também referiu que, ou seja, apesar há esta lacuna de facto formativa da licenciatura, mas que às vezes também há a oportunidade de recorrer a alguma transmissão de conhecimentos entre os próprios pares, portanto enfermeiros que também já possam pertencer ao serviço e que possam também transmitir alguns conhecimentos e servir aqui
como se fosse também um bocadito de apoio nesta fase de integração e de início de carreira no bloco de oftalmologia. Sim, é claro, sem sombra de dúvida. Estarmos alocados a alguém que já tem experiência na área e dá-nos essa segurança extra de ter alguém que nos ajuda, que nos encaminha, que nos dirige para o que quer que seja, para podermos fazer os melhores cuidados possíveis. Efetivamente, é uma realidade. É uma realidade também que é um ambiente muito específico, no bloco operatório e da oftalmologia mais ainda, porque é um volume muito grande de doentes. Ou seja, nós estamos a falar, se for preciso, numa manhã termos 6, 8, 10 doentes e efetivamente é uma rotatividade muito grande e é um esforço muito grande para nós. Exige uma concentração muito grande para podermos não nos deixar escapar nada. Porque, quer dizer, um erro da nossa parte é uma coisa grave. Pode ter repercussões. Tem repercussões, sem sombra de dúvida, e efetivamente nós trabalhamos sempre na profilaxia, portanto, na prevenção do erro. E às vezes, nesta exigência, às vezes deixamos um bocadinho de parte esta integração de novos elementos. Não é uma coisa porque nós não queremos, é uma coisa porque às vezes não temos a disponibilidade mental para. Exatamente. Mas é uma coisa que é feita aos poucos e poucos. Mas é feita. Sim, ou seja, portanto, também é um bocadinho do conhecimento geral que há certas realidades no Serviço Nacional de Saúde, pronto, em vários serviços, que os rácios também não são os melhores, portanto, o número de intervenções portanto, de utentes por equipa, por enfermeiro, que acabam por ser muitos e que naturalmente sobrecarrega muitas equipas e que isso também pode retirar depois também tempo ao enfermeiro de conseguir depois também dedicar-se inteiramente a essa tal formação de novos elementos. Portanto, se calhar aqui essa transmissão de conhecimentos pode ficar um bocadinho comprometida. Sim, o nessas bloco realidades. operatório tem uma particularidade que é, embora num serviço de urgência em que temos um enfermeiro para X utentes ou num internamento em que temos 10 utentes para cada enfermeiro ou tudo mais, nós estamos numa posição privilegiada, efetivamente, que é nós só temos um utente cada vez. Embora possamos ter vários numa manhã, estamos com um de cada vez e estamos focados naquele. Portanto, estamos numa posição um bocadinho privilegiada. Sim, mas o que acontece? O volume é muito grande, efetivamente. Exatamente. E que lá está, depois pode ser difícil um bocadito também despender, como estava a referir, emocionalmente, tempo e até mesmo capacidade de ainda estar a explicar as coisas todas. A explicar 100%, não é? Sim. Se calhar consegue transmitir-se lá está, alguns conhecimentos, mas não também o ideal. É de uma maneira faseada. Exatamente. Mas então diria que, de facto, há falta de formação também estruturada, não entre pares, mas mesmo, lá está, a nível de ofertas formativas nesta área. Sim, a nível da área da oftalmologia, de ofertas formativas há muito pouco. Eu diria quase nada. Efetivamente, o que nós temos e a transmissão de conhecimento, se não é de entre pares dentro da própria instituição, será nos congressos organizados por empresas ou por unidades hospitalares que existem, em que temos ali aquele momento em que os colegas partilham os trabalhos que fazem, a realidade que fazem, nós percebemos, olha, ali fazem de uma maneira diferente, realmente se calhar faz mais sentido, então se calhar vamos mudar um bocadinho a nossa prática e vamos fazer de uma maneira diferente, que se calhar até os resultados que temos são melhores do que aqueles que estamos a ter. Temos essa partilha de conhecimentos. A nível da prática da enfermagem. Depois, a nível da parte toda técnica, porque nós no bloco operatório, quer queiramos, quer não, somos um bocadinho tecnicistas, mantemos a parte humana toda dos cuidados, mas efetivamente temos uma componente tecnicista muito grande. Temos depois a indústria, ou seja, as empresas de lentes e tudo mais, que nos ajudam um bocadinho nesta formação dos novos equipamentos, de novas tecnologias e tudo mais, que nos dão apoio, e às vezes, inclusivamente em bloco operatório, eles dão-nos esse apoio presencialmente ou então nas formações sim, ou nas formações externas que eles às vezes nos oferecem. Não são tantas como nós gostaríamos de ter, efetivamente, Portanto, mas é o que existe. Mas numa ótica de também a equipa de enfermagem conseguir aqui dominar um bocadinho melhor a nível de manuseamento e conhecimento dos próprios materiais que são utilizados naquelas cirurgias específicas. A grande parte das vezes, quem domina grande parte dos equipamentos é o enfermeiro.
Ou seja, nós é que lidamos com aquele equipamento todos os dias, nós sabemos resolver grande parte dos problemas, e mesmo que a equipa médica nos queira dar esse apoio, muitos deles às vezes eu até acredito que consigam, outros estão focados no que eles deviam estar focados, que é na cirurgia. Nós, o enfermeiro instrumentista ou o enfermeiro circulante, estamos lá para tentar resolver todos os outros problemas, porque o foco da equipa cirúrgica é a cirurgia. O nosso foco é tentar resolver tudo o resto. Portanto, esse conhecimento cabe-nos a nós. Enfermeiros. Sim. Quer queiramos, quer não. Eu, de facto, comecei este podcast a referir que era uma área extremamente específica, muito minuciosa, portanto, e como está a dizer, de facto, envolve vários procedimentos que são muito específicos, diferentes equipamentos, diferentes lentes, diferentes técnicas, possivelmente. Portanto, há assim uma grande panóplia também de intervenções dentro da oftalmologia. A oftalmologia, que tal como todas as outras especialidades, depois tem as subespecialidades, efetivamente. Se calhar, quando pensamos em cirurgia oftálmica, a primeira cirurgia que nós vamos pensar é a cirurgia de catarata, porque é das que é mais realizada. Mas, efetivamente, a oftalmologia tem diversas intervenções, por assim dizer. Quer da parte da retina, a parte das vitrectomias, a parte do glaucoma, a parte do estrabismo. Isso depois já depende muito também da condição do próprio Sim, utente. são várias patologias que depois Exato. requerem um procedimento cirúrgico ou não para a sua resolução, e efetivamente existe esta especificidade. Agora, estamos a falar sim de microcirurgia, estamos a falar de cirurgias que requerem, como disse muito bem, com equipamentos microscópios, com equipamentos com dimensões pequeniníssimas, com equipamentos super frágeis, com instrumental super frágil, e cabe-nos a nós também fazer, não digo essa manutenção, mas a prevenção e acondicionar de maneira correta, de maneira a que estes se danifiquem, porque estamos a falar em equipamentos, como pode imaginar, de valores altos. Lá está, ou seja, como também tivemos a falar, portanto, a formação passa ou então pelos parceiros que também providenciam este tipo de materiais, que são ações de formação, não tanto com a frequência que era desejável, e também, então, aqui há esta comunicação e transmissão de conhecimentos entre pares. Esta, digamos, lacuna da oferta formativa e até mesmo de conteúdos que são dados na licenciatura foi um bocadinho o que impulsionou também a sua iniciativa em idealizar o projeto, uma pós-graduação pioneira em Portugal nesta área da enfermagem oftalmológica. Sim, é uma história engraçada, porque eu sempre fui ligado muito à formação. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço com uma vontade grande, e sempre foi uma coisa que efetivamente me cativou. Quando efetivamente nós saímos um bocadinho da nossa bolha, que é Portugal, e começamos a ir para outros países, começamos a conhecer outras realidades. Aqui, bem perto de nós, a enfermagem oftalmológica é uma especialidade de enfermagem. Porque estamos a entrar em áreas que são já super específicas, que requerem enfermeiros com conhecimentos altamente diferenciados. Nós, na faculdade, quando saímos com uma licenciatura, saímos, e como o nome indica, enfermeiro de cuidados gerais. Portanto, temos um conhecimento geral. Quando entramos para o bloco operatório, por exemplo, temos a especificidade do conhecimento de bloco operatório. Já começa a aumentar a especificidade do conhecimento. E depois, quando entramos numa valência cirúrgica, mais aumenta a especificidade do conhecimento. Portanto, temos que pensar aqui um bocadinho também, embora já exista a especialidade perioperatória, que acho que é um passo em frente e que devemos seguir, noutros países já começa a aumentar essa formação. Portanto, já existem mestrados em enfermeiro da oftalmologia. Especificamente para Específica para estes enfermeiros. Porque, obviamente, que qualquer instituição que tenha enfermeiros com formações específicas da área, a prestação de cuidados vai ser completamente diferente de um enfermeiro de cuidados gerais. Isso aí não há maneira de contornar. E efetivamente existe essa especificidade e começa a vir. Existem mestrados, existem pós-graduações, existem N formações. Depois, quando passamos para aqui, em Portugal não temos nada. É uma realidade assim tão dispar. É uma realidade muito dispar. E efetivamente o projeto seguiu daí. Alguém me disse uma vez: não queres começar a pensar em fazer? Gostas tanto de formação? E eu, realmente,
E efetivamente tive um colega que me impulsionou para isso, e de uma maneira ou de outra isto já estava ali tudo montado, encadeadinho, só faltava passar para o papel e para a realização, e que fizemos agora a primeira edição e correu bem, o feedback foi positivo, sei que houve mudanças em muitas instituições para o melhor. Boa. Porque efetivamente esta falta de conhecimento existe e foi comatada, e de certeza que estes enfermeiros que saíram desta pós-graduação vão cuidar desde os nossos utentes oftalmológicos 5 estrelas. Saíram mais enriquecidos, não é? Também. Certeza, dúvida. Até eu próprio saí, porque efetivamente nós, quanto mais sítios passamos, mais realidades conhecemos. Claro. E efetivamente acabamos por crescer, porque aprendemos uns com os outros. Olha, faz assim, mas porquê é que fazes assim? Por isto. Ok, olha, podes-me enviar o estudo, podes-me enviar, e depois nós sugerimos nos nossos serviços, e se houver uma chefia que tenha essa vontade, essa abertura para melhorar os cuidados, são mudanças que são feitas para melhor. Quem ganha com isso são os nossos utentes. Sim, senhor. E de facto, aqui também pegando um bocadinho nas suas palavras, portanto, esta pós-graduação é como se fosse o pontapé de saída para chegarmos a um objetivo no futuro, que é reconhecer a enfermagem oftalmológica como especialidade Isso em seria Portugal. A cereja no topo do bolo, efetivamente. Como uma competência acrescida, como qualquer coisa de diferenciação, efetivamente aí seria o ideal. Mas é como disse muito bem, isto tem que haver um pontapé de saída. Agora começamos. Temos o objetivo, vamos andar e caminhar para esse objetivo. E agora vamos ver. O meu objetivo é esse. Agora vamos ver como é que lá vamos chegar. Claro. Enfermeiro, muito obrigada pelo tempo que despendeu aqui connosco para falarmos sobre esta temática. Acho que desta nossa conversa que tivemos, podemos de facto perceber e ter aqui um ponto de situação da enfermagem e da oftalmologia em Portugal, que de facto é uma área que é construída, que vai sendo construída pela experiência, também aqui pela transmissão de saberes entre pares, mas também que tem aqui ainda muito espaço para crescer a nível de desenvolvimento de ações formativas, não é? De conhecimento, de criarmos aqui algumas pontes um bocadinho mais cientificamente robustas para ajudar depois também os enfermeiros a sentirem-se mais seguros a prestar os cuidados neste contexto. E, na verdade, eu quero terminar este podcast também deixando-lhe aqui um agradecimento por esta sua iniciativa de ter aceito o desafio e de facto ter começado esta marcha em frente de começarmos a ter uma formação também mais especializada nesta área. Portanto, o nosso muito obrigado também. Nada, obrigado eu pelo convite, e efetivamente é esse o objetivo. É um bocadinho de comatar a sensação que eu tive quando entrei para a oftalmologia, que é aquela do desconforto. Claro. Que faz parte e faz-nos crescer e vai ser transversal a qualquer altura da nossa vida no bloco operatório. Mas podemos estar um bocadinho mais à vontade, e se este tipo de formações, este tipo de transmissão de conhecimento servir para que o enfermeiro consiga respirar, pensar e fazer as coisas com calma, já tenho o dia ganho. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Muito obrigada, enfermeiro. Nada. Obrigado, Patrícia. Terminamos assim mais um episódio do podcast Passagem de Turno. Fiquem atentos às próximas novidades. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.